Olá, boa tarde. Estamos aqui, FLAAB, Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética, começando uma série de lives falando sobre como as nossas afiliadas, nós temos 6 entidades afiliadas, estão trabalhando nesse momento mais complicado, mais difícil da nossa história, e que cada das nossas entidades está preparando e se atualizando para trabalhar com situações da pandemia no Covid. Tá? A nossa primeira convidada é a Libertas, né? A Libertas é uma instituição antiga, eles vão contar melhor para vocês agora. Eles porque é um casal, né? Fundador, a Grace e o Jaime, que são 2 dos fundadores e que levam a instituição até hoje. Eles vão contar para vocês como que eles têm funcionado ao longo desses anos e que ações eles estão tendo agora diante dessa pandemia, né? O Jaime já foi presidente da nossa instituição por 2 anos, né? Por 2 gestões, quer dizer, acho que foi por 6 anos no total. Eles 2 são trainers internacionais do Instituto Internacional de Análise Bioenergética, e aqui estamos esperando que eles entrem para chamá-los. Vamos ver se agora eu consigo chamar o Jaime ou a Grace para entrar. Eles ainda... Só a Grace entrou. Grace, nós vamos entrar a partir do seu celular ou do Jaime? Dá um toque aí para nós, que aí eu faço o convite. Eu sou Lorene Soares, eu sou diretora de ensino da FLAAB, eu pertenço à SOBAB aqui em São Paulo, sou diretora de comunicação aqui, sou analista bioenergética, local trainer. E, bom, estamos aqui, vamos entrar no celular da Grace. Então, vamos aguardar que os nossos convidados aceitem. Eu tinha dito que era do teu. Olá! Alô, boa tarde, meus alô. queridos! É o Júlio Sanders. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quando nós tomamos essa iniciativa de fazer essas lives, eu imediatamente me ofereci. Eu quero fazer a live do Libertas e entrevistar Jaime e Grace. Porque, assim, obrigada. Mal tinha surgido a coisa da pandemia e eu já vi a ação de vocês na clínica social e criando o grupo de apoio e tudo mais. Então, eu sinto que essa proatividade, essa atuação no Nordeste, no Brasil inteiro, né? A sede é Recife, mas também tem o grupo da Bahia. Enfim, é um prazer enorme estar nesse bate-papo aqui com vocês. E agora eu passo a palavra a Grace e a Jaime para que eles se apresentem e falem, primeiramente, de como eles estão funcionando com essa instituição, e depois nós vamos para uma retrospectiva do Libertas. Boa tarde, Lorene. Primeiro, uma alegria estar com você, uma amiga em que a gente reconhece todo o seu talento, toda a sua competência e todo o seu estudo. Você é uma estudiosa também. Então, é uma alegria pela nossa amizade, pelo reconhecimento que temos a você. A honra é minha. A honra é minha. É tripla, de 3. Bom, eu sou Grace, sou da Libertas. Vou passar para o Jaime. Eu quero começar te cumprimentando pelo teu aniversário, que começou há 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, e que terá seu dia amanhã. Então, compartilhe com todos os amigos, companheiros, colegas que estão aqui, esse teu aniversário, Lorene. Também, como Grace, te reconheço como uma pessoa integralmente dedicada ao estudo,
ao corpo, à análise bioenergética, com uma competência muito bonita e muito admirável, e a gente quer expressar isso nesse momento. Também quero trazer que nós estamos realmente muito envolvidos neste momento de pandemia com a situação grave que o Brasil e os brasileiros estão passando, isolados e em quarentena, e muitas vezes estimulados por um governo que não compreende que coloca as pessoas à mercê do contágio. E isso, para mim, é muito difícil de entender, compreender, admitir, aceitar. Isso traz para as pessoas, muitas vezes, uma insegurança muito grande, porque uma pandemia, e nós nunca tínhamos vivido isso antes, traz uma ameaça invisível. E essa ameaça invisível, ela faz com que todas as pessoas estejam na mesma situação de insegurança, na mesma situação de amedrontamento. E isso faz com que nós, terapeutas, também estejamos neste lugar. Essa é a primeira vez que nós, terapeutas, também estamos na mesma situação de vulnerabilidade que os pacientes, que os clientes. Então, nós pensamos realmente como nós poderíamos colaborar, porque entendemos, a gente acompanhou desde que surgiu na China, naquele mercado público da cidade de Wuhan, nós acompanhamos o tempo todo tudo que estava acontecendo e vimos como se estendeu por todo o planeta. Então, a gente entende que uma ajuda nesse momento, como da SOBAB, como do IABSP, como da SABERJ, é uma ajuda humanitária. Ela vai além da comunidade, ela é além de uma ajuda comunitária, ela é uma ajuda humanitária. Então, nós nos envolvemos e hoje somos 30 pessoas, né, psicólogas, que estão entre Salvador e Recife, atendendo já aproximadamente 200 pessoas nesse serviço da escuta clínica, com pessoas também atendendo em Petrolina, em Natal. Nós estamos com pessoas de vários estados ligando, inclusive do Rio Grande do Sul. E isso para nós é uma surpresa, né? Mas é uma necessidade das pessoas. Eu e o Jaime somos gaúchos, viu? E a gente tem essa origem comum aí, por isso ele falou, inclusive do Rio Grande do Sul. Muito bem. Aí tem a liga, né? Então, veja, Lorene, quando Jaime vem acompanhando, Jaime olha sempre o que é que está vendo, ele foi quem ficou ligado na China e dizendo isso vem para cá, isso vem para cá. Eu até disse, Jaime, desliga, será? Ele tinha certeza, e foi muito pior. E assim, uma coisa que a gente começou em Recife, com os terapeutas de Recife, mas imediatamente o pessoal de Salvador se mobilizou, mas em Petrolina também, que tem Hortência e tal, então começou uma mobilização, estamos com 30 psicólogas, e é uma escuta clínica para dar um suporte emocional. É diferente da psicoterapia, não é psicoterapia, é uma escuta clínica, para dar esse suporte, porque as pessoas estão muito ameaçadas, estão com muito medo, além de ser agravado pelo distanciamento social e até, às vezes, isolamento social. Então, tudo isso é um nível de estresse muito grande. Até nas famílias também, né? Uma coisa é uns trabalham, vai, sai, volta, só final de semana que estão juntos. Outra coisa é ficar 24 horas juntos. E num momento que eu até fico pensando, num momento que um pouco antes, as famílias, muitas famílias, né? Não todas, claro, muito destroçadas com a coisa da política, né? Então tinha divergências sérias, irmão com irmã, mãe com pai, sei lá, tinha muita divergência. E de repente, não sei se exatamente essas pessoas, mas acredito que algumas famílias sim, e agora estejam juntos. E tem que, naturalmente, e além de tudo isso, dessas divergências, porque todos estamos nos encontrando na vulnerabilidade.
Nós estamos nos encontrando na fragilidade e na fragilidade humana. Extrapola todo o falso self, né? A gente, comum, enquanto né, pessoa... Tem um comum aí, né? E um comum profundo, um comum que é do medo, e um comum da fragilidade e da vulnerabilidade. Quer falar isso? Então, a gente pensou nisso, e estamos atingindo pessoas do interior, isso também nos agrada muito, pessoas do interior, onde as pessoas têm, a princípio a gente pensou numa sessão, mas estamos depois até 3 sessões, que a gente considerou uma muito pouco. Então, 3 sessões, as pessoas do início já sabem que vai ter suporte emocional, que a gente está considerando de grande importância, e os resultados são surpreendentes. E nós queremos deixar claro, Lorene, que não existe interesse em captação de clientes, é uma ajuda humanitária, exclusivamente humanitária. E quero também trazer que estamos também na Chapada Diamantina, através de Ana Flávia, que está aqui nos acompanhando. Ela já mostrou então, aqui. Isso. Os nossos assistentes podem também interagir, fazer alguma pergunta, enquanto eles estão apresentando, né? Mas eu estou atenta aqui, se eu quero, tá bom? Muito bom. Acho que é isso. Então, esse trabalho... Agora, para fechar essa pergunta, a gente está se empenhando, e precisa de um pouco mais de tempo, em atingir a periferia, que é o nosso principal... o nosso desejo principal, que são realmente as pessoas de maior vulnerabilidade, as pessoas que não têm condições financeiras, porque a classe média pode fazer psicoterapia, então, a pessoa de maior vulnerabilidade e de maior necessidade. Então, a gente está se empenhando, já começando a atingir, mas esse é o nosso olhar. E quem puder ajudar para divulgar esse trabalho, por exemplo, em grupos de bairros, em associações, nas favelas, nas igrejas, enfim, esse é o nosso principal objetivo. Se nós pudermos, nós gostaríamos de também chegar na população de rua. São as pessoas mais precariamente assistidas, atendidas, as pessoas mais vulneráveis. Essas pessoas necessitam muito. O desamparo mais absoluto, né, Jaime? Exatamente. Isso. Bom, é isso. Eu sei o quanto o trabalho de vocês é precioso, né? O quanto vocês levam a psicologia e a análise bioenergética para além das 4 paredes do consultório e da clínica privada, né? Eu sei da implicação autêntica que vocês têm com os movimentos sociais. Isso se expressa no próprio nome de vocês, né? Desde que eu escutei pela primeira vez, eu acho que lá no início dos anos 90 eu conheci vocês, e esse nome Libertas me deu um calor no meu coração revolucionário desde menina, né? Porque assim, é um nome que traz a presença para a psicoterapia da liberdade, né? Da liberdade de ser, de afirmar a diferença e tudo mais. Bom, esta é a minha posição, mas eu quero saber a de vocês. Eu quero que vocês me contem como surgiu Libertas, qual é a trajetória libertária de vocês, e para depois a gente chegar em outros programas que vocês vieram trabalhando ao longo desses anos. Mas eu queria que vocês me contassem dessa história lá do seu começo. É o seguinte, a gente, muito jovem, né? Jaime entrou bem no início se constituindo, mas um pouco, 3 meses antes, foi exatamente um período que eu fui ao Exalém, mas um pouco antes. A gente jovem tinha um grupo de pessoas, de psicólogas amigas, eu, Lucina, que já se foi, Gedalva entrou depois também, Lídia Goldfarb, mas teve o Socorro Albino, um grupo que começou a desejar se constituir, pessoas que desejou se constituir enquanto grupo, mas quando a gente conversava para ver o nome, etc., sempre tinha forte um desejo de algo que expressasse liberdade.
analisando depois, Lorene, muito depois, eu olhando para trás, então eu vi o seguinte, nós vivemos uma época, bem jovem, mas vivemos uma época da ditadura. Uma época em que a gente não podia falar, que não podia se encontrar, que não podia... Então, como estudante de psicologia, então começamos a ter um movimento, quando já era possível, de ir para passeata, depois, enfim, todas essas lutas, muito depois, diria até já, mas toda essa luta. Então, quando a gente se formou enquanto, assim, vamos fazer um grupo, que era como se fosse uma clínica de psicologia, mas já veio assim, a gente já tinha uma crítica da psicologia elitista, da psicologia para pessoas da classe média e rica. Então, vamos fazer um grupo que não seja só psicoterapia, a clássica. Vamos ver formas de atingir as pessoas, de ter, despertar a consciência humana e coletiva, individual e coletiva, por outros caminhos também. Aí a primeira coisa, vamos nos reunir e fazer associação livre sobre o nome. Já sabia como é que queria. Veio Gênese, que quase que fica, Gênese, e depois Libertas. Eram várias pessoas, até não psicólogos, amigos, que começavam a participar. Então surgiu Libertas. Mandamos fazer a marca do Libertas. A marca foi feita por Lina, nossa amiga, que está vendo esse murinho aí da nossa casa aí atrás? A marca era essa, a primeira marca do Libertas era essa, um muro, uma parte cortado para simbolizar os muros internos, que precisavam ser removidos, os muros internos e social. E o nome era como se fosse pichado, que na época era uma das formas, na ditadura, poucas não se podia, mas uma das formas aparecia exatamente nos muros pichados. Então, a ideia foi essa, surgiu. E aí, você veja que aí a gente já fez, junto à abertura da clínica da psicoterapia, com vários psicoterapeutas, a gente começou a fazer filmes, alugar cinema, alugar um cinema, a última sexta-feira do mês, para pegar um filme de cunho psicológico, social, para poder assistir o filme e depois chamava um psicanalista, um filósofo, uma da gente, para discutir, dialogar, melhor dizendo, sobre isso. Então, e pouco tempo depois, a gente já criou uma clínica social. A clínica social era na casa que funcionava o Libertas, uma sala, e essa sala, Lucina era supervisora nessa época, a gente trabalhava com Gestalt. Teve Gestalt e psicodrama, não era a análise bioenergética ainda. E já a clínica social, para quem não pudesse pagar, era negociado quanto a pessoa, o valor da sessão poderia pagar. Então a gente tem esse nome de Libertas, por toda essa história que precisávamos libertar, né, tanto individualmente, através de psicoterapia, mas também coletivamente na população. Antes de você entrar, Jaime, eu queria falar que essa semana o Jaime fez uma publicação no Facebook, eu acho, que tinha um discípulo e um guru andando lado a lado, e o discípulo perguntava ao mestre, né? Mestre, quem são os outros? E aí o mestre responde para ele, outros? Onde você está vendo outros aqui? Né? E aí eu respondi lá, botei um comentário, né? Somos todos um. Né? Então, essa preocupação que vocês trazem, né? É algo que me é muito caro e eu tenho muita honra de poder dar aula aí com vocês, de ter tido meu livro publicado pela editora de vocês, porque é o lugar onde sempre eu me sinto formando parte, e nunca à parte, nunca excluído, né? Porque não haverá alegria nem saúde para um enquanto todos não tiverem isso. É necessário todos. Eu acho que esse momento pandêmico nos coloca nesse lugar, né? A vulnerabilidade é de quem acredita ou quem nega, mas é igual para todos.
né? Sim, É sim. evidente que quem tem mais recurso, mais acesso à saúde, está numa posição diferente. Mas o bicho pega indiscriminadamente, né? E a Exatamente. gravidade também é indiscriminada, né? Quando, Obrigada, Jaime, pelo seu Somos Todos Um. Muito bem. na morte, agora a gente está vendo todos iguais, todos da mesma forma. Agora eu preciso dizer algo, aí Jaime entrou em seguida e foi muito bom porque ele deu um impulso muito grande para ir para a comunidade, que até então a gente estava ainda na clínica, que foi pouco tempo depois. Então ele que levou para a comunidade. Mas eu quero dizer ainda, antes de passar para o Jaime, que agora a gente conta essa história, beleza, maravilha. Mas a trajetória que nós tivemos foi muito dura por preconceito, porque estávamos fazendo uma psicologia de vanguarda, uma psicologia séria, uma psicologia comprometida com a ética, com competência, mas era uma forma que rompia com aquela forma burguesa, clássica, tradicional. Então, a gente sofreu muito preconceitos, né? Muito. Então, não foi uma história fácil, não. Foi uma história libertária também nesse nível. Um grupo que era atacado, às vezes, né? Atacado porque era considerado porra louca. Tá? Então, eu preciso dizer isso. E, assim, eu quero dizer para você que é uma alegria nós dois sermos entrevistados por você, representando a FLAAB, a quem eu dedico os maiores agradecimentos nossos por essa iniciativa, a toda a diretoria da FLAAB. Acho que sinto como uma iniciativa linda e inclusiva. Então, quando você fala da inclusão que você sente no Libertas, realmente nós temos tido uma busca de a todas as turmas de estudantes que vêm, eles poderem ter essa noção na prática da inclusividade, do ser incluídos, da cooperação. Isso é um princípio do Libertas, a cooperação, o coletivo, o estímulo ao coletivo, o estímulo ao respeito às opiniões, ao jeito de cada pessoa. Então, essa base fraterna, ela tem sido, e do coletivo, tem sido um caminho para nós cada vez mais nos darmos contas, todos e todas, que todos e todas somos um. A humanidade é uma unidade. Né? As fronteiras quem colocou foram os homens. Então, as pessoas, homens e mulheres, mas a natureza, mais os homens, as mulheres não entram nisso, mas a natureza não tem fronteira, né? A natureza é uma, a humanidade é uma, e nós, nesse momento de pandemia, muitos de nós estamos refletindo e chegando a essa conclusão que nós todos nos interdependemos um dos outros. Bom. E esse foi um dos motivos pelo qual a Clínica Social do Libertas teve o impulso que teve. Porque ela nasceu para atender inicialmente os operários, a empregada doméstica, as pessoas que não tinham condições de pagar a psicoterapia. Mas pelas crises que o Brasil passava lá pelos anos 90, rapidamente a classe média chegou na clínica social. Né? Então... Vocês têm uma clínica social que é uma sede para a clínica social, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco do que é a clínica social do Libertas e também falassem da expansão que ela tem para além da casa e desse atendimento, né? Porque realmente é um espaço, eu acho que único no Brasil, não deve ter nenhuma entidade da bioenergética que tem um espaço especial para esse tipo de trabalho, né? Então, gostaria que vocês pudessem falar um pouco a respeito. Assim, a clínica social, ela funciona, ela é uma sede mesmo, tem uma independência,
temos mais ou menos 20 ou 20 e poucas psicólogas que funcionam de segunda a sábado, sábado de manhã, e funciona, as pessoas chegam e tem uma negociação com a terapeuta ou com o terapeuta de quanto ela poderia pagar. Agora, a gente começou, no que Jaime trouxe, de que inicialmente era a empregada doméstica, o motorista, né? E depois as pessoas começaram, o Brasil começou a empobrecer, e aí as outras pessoas, funcionário público, profissional liberal, começaram a procurar. A gente, tudo bem atender essas pessoas, mas a gente começou a se inquietar, e isso também não faz muito tempo, inquietar que a gente precisava ir mais a quem precisava mesmo. Tem os trabalhos coletivos de comunidade que a gente faz voluntariamente. Então, a gente já fez trabalho com assentados, trabalhos com assentamentos, trabalhos com agricultores. Aonde foram esses trabalhos com assentamentos, Grace? Como é? Em que lugar foi? Em Pernambuco, no interior de Pernambuco. Você falasse um pouco, é muito lindo saber. Olha, esse do assentamento é muito legal. Teve 3 assentamentos que eram próximos. Então, tinha as lideranças, 10 lideranças em cada assentamento. Aí, de repente, foi a Universidade Católica que nos chamou, se a gente topava fazer um trabalho voluntário, porque eles foram, teve um assentamento, houve o INCRA, um empréstimo do banco, né, para eles, só que plantaram, só que não choveu. A chuva foi insuficiente. E essas pessoas não estavam devidamente preparadas para essa realidade. Eles estavam com a terra, sabiam plantaram, mas e a diversidade. Então, eles estavam, os 10 de cada assentamento, 30 pessoas, começaram também a disputar entre eles. Então, eles estavam numa visão individual, ou seja, do seu assentamento. Então, começaram a disputar entre eles. A Universidade Católica nos chamou, perguntou se a gente topava fazer um trabalho voluntário. Eu e Jaime fomos fazer um trabalho com essas lideranças. Por quê? Integrando essas pessoas, fazendo um trabalho onde se trabalhasse a competição, mas depois a confiança, e que se conseguisse integrar, eles ficavam mais fortalecidos para enfrentar o INCRA e para negociar esse débito tão alto que eles não imaginavam no Banco do Brasil. Fazer um trabalho cooperativo, né? Sim, de integração, trabalhar os conflitos que estavam havendo, a competição entre eles e desenvolver a cooperação e a integração. Muito interessante é que eles não têm, naturalmente, as pessoas mais simples não têm os mecanismos de defesa sofisticados, como, por exemplo, psicólogo e tarará. Eles vêm, quando acho que o Jaime que abriu, disse, a gente queria iniciar perguntando o nome de vocês. Ele disse, diga primeiro de vocês. Então, diga logo de vocês. E a gente também quer saber se vocês são do Banco do Brasil ou se vocês são do INCRA. E aí a gente já viu que a gente estava lá para fazer um trabalho que eles não queriam. Eles não pediram. Os professores que acharam, e aí eu e Jaime dissemos o nosso nome, dissemos que não éramos nem do Banco do Brasil, nem do INCRA, mas que estávamos disponíveis a trabalhar. Se eles quisessem, se eles não quisessem, a gente ia embora naquela hora, numa boa, mas se eles topassem experimentar um trabalho que possibilitasse eles trabalhar os conflitos entre eles, ou eles conversarem entre eles, para se fortalecer, para enfrentar quando chegasse o Banco do Brasil e o INCRA. E aí foi muito lindo, porque uns homens de mão calejadas. Eu me lembro que tinha um homem de 65 anos que tinha 18 filhos. 18 filhos. Mão calejada. E, de repente, pelo corpo, pela bioenergética, pode depois abrir espaço, depois de botar raivas pelo corpo, eles chorarem, eles se dar as mãos, eles se sentirem fortalecidos no outro nível para enfrentar os fantasmas, né, que queriam engoli-los. Então, quando saio dessas experiências, eu digo a Jaime, eu acho que eu estou mais agradecida do que eles, porque é um enriquecimento. E que oportunidade, né, que essas pessoas tiveram, porque normalmente um trabalho
linha de conflito só é feito em empresas com custos altíssimos, né? Sim, e que oportunidade que vocês levaram a essas pessoas de se fortalecerem entre eles, o grupo, para enfrentar a dificuldade que estava fora e não entre eles propriamente dito. Né? Teve uma outra situação, eu gostaria que Grace voltasse. Não, vai ser tudo. Eu vou falar de uma e ela vai falar de outra. Tá. Eu vou falar de um grupo que nós começamos, nós fomos convidados porque era um grupo de mulheres muito simples de uma comunidade perto de Recife, e as mulheres tinham desenvolvido um projeto com uma fundação grande estrangeira, tinham recebido um dinheiro, comprado carro, aprenderam a dirigir e estavam muito independentes e diferentes de como eram. Os homens dessa comunidade não podiam participar e começaram a se sentir ameaçados. Foram na coordenação do projeto, que nos convidou para desenvolver um trabalho com ambos os grupos. E nós reunimos ambos os grupos. E os homens, quando chegou o espaço de expressaram os incômodos, os medos, as inseguranças, com o movimento de independência e autonomia das mulheres. Eles diziam, mas antes, quando a gente chegava, elas estavam, o jantar estava na mesa, elas estavam em casa, agora não mais. E aí estão de carro e vão para lá e vêm para cá. Então, este grupo pôde trabalhar suas inquietações, seus desconfortos, ambos, as mulheres e os homens, expressando uns aos outros os seus sentimentos, até chegar numa visão de que estavam todos juntos e aquele era o lugar para todos. E, enfim, eles puderam trabalhar as raivas, os homens, e puderam acolher e abraçar suas mulheres e elas a eles. Então, foi muito interessante esse foi outra experiência. Mas eu quero pedir para a Grace contar a história do A Céu Aberto. E aí é uma história, ela não sabia que ia falar isso. Eu estou pedindo para ela agora. Mas ainda só complementando, o dos homens que ele falou agora, dos homens das mulheres, eles que estavam na raiva, porque eles disseram, isso é bem interessante, que eles abriram lá e disseram, elas estão diferentes até na cama. Porque elas estão ficando com mais poder, com mais autonomia, na cama dizendo, não, quero assim, não quero assim, hoje não quero. E aí eles ficaram loucos, que mulher é essa? Mas no fundo mesmo, depois eles entraram num choro, alguns, do medo da perda. Quer dizer, da raiva foram ao medo, que era o que estava fazendo eles ficarem agressivos. A outra experiência que foi a gente fez um trabalho com agricultores, com as famílias, que na verdade era para verificar se os impactos de uma grana que eles tinham recebido, a comunidade, ver se estava realmente tendo resultado. Por exemplo, os adolescentes estavam indo menos, porque antes não tinha, os adolescentes, os jovens, né? Não tinha perspectiva, era ir para São Paulo. Tal idade, ali não tinha perspectiva, então era para verificar se eles estavam com mais autonomia lá dentro, descobrindo formas de trabalhar lá dentro, como por exemplo fizeram, estavam com mel, então artesanato, isso sim. Mas muito interessante, eu acho que eu contei isso, muito interessante é que a gente é acostumado a fazer grupo com ar-condicionado, ninguém interrompe, tudo certinho. Então, nas comunidades, quando a gente está, de todas as idades, criança, idoso, passa o cachorro, vem, né, sabe? Então, a gente tem que se adaptar a uma realidade completamente diferente, ao ar livre, né? Onde tem essas interferências que lá não são interferências, porque é tudo coletivo mesmo. Então, foi uma experiência muito forte que já me traz, porque teve uma hora que eu estava com vontade de ir no banheiro e quando eu pergunto, disseram, mas está a céu aberto aí. É logo aí. Né? A céu aberto aí, você escolhe. Quer dizer, é experiência muito rica, você nunca imaginava isso. Sim. E o da chuva, que eu já falei anteriormente, eles vivem em função da chuva. E a gente, louco que chovesse, né? Eu estava Jaime não estava nesse momento, com Regina Selle, que é outra psicóloga,
E eles sabiam o último dia que choveu e tal. Aí no dia que chove, eles ficam em função da chuva. Isso me levou a pensar, quando na televisão diz tempo bom, porque está com sol, eu penso, bom para quem? Tempo bom para eles é quando chove, né? Então, são experiências de vida. Nós tivemos uma outra experiência que foi... A gente recebeu um convite do Lama Padmisanthen, que tem uma comunidade perto do Recife, perto de Limoeiro. E havia um grupo lá que estava necessitando... Queimadas, né? Queimadas, o nome do local. Eles estavam necessitando um apoio voltado para a saúde, para a prevenção da saúde da comunidade. Então, nós fomos e levamos o trabalho da análise bioenergética. Eles adoraram, gostaram, agradeceram, e nós voltamos para Recife. Um mês depois, eles entraram em contato conosco, perguntando se nós poderíamos, em tal data, irmos até Queimadas. E nós não poderíamos, porque nós estávamos ensinando nos cursos nossos, né? E não estaríamos em Recife. Aí eles perguntaram para nós, e se nós formos até aí, vocês nos recebem? E aí a gente disse, sim, recebemos. Eles então se mobilizaram, foram ao prefeito lá do local, pediram um ônibus, encheram o ônibus e se vieram para o Libertas. Tinham pessoas que nunca tinham visto o mar. Passaram no mar, pegaram areia, botaram numa garrafinha para levar para os parentes, para mostrar a areia do mar quando chegasse em casa. Então, no Libertas, nós providenciamos um almoço comunitário, todos almoçamos juntos, e eles entraram em contato com os exercícios e as atividades novamente e adoraram todos os trabalhos de confiança, de integração. Eles ficaram muito tocados com aquela experiência. E essa é outra experiência nossa de grupo voltado para o social, para a comunidade, né? Eu queria aqui dar uma impressão minha, né, sobre esse trabalho de vocês, porque eu sei que vocês têm muitas mais experiências e a gente ainda tem tempo, pode falar de mais algumas, né? Mas o que eu quero ressaltar é uma qualidade que vocês dois têm, né, de não ficarem esperando. Quando vocês percebem uma necessidade, vocês vão até ela, né? Vocês se mobilizam, né? Isso tudo que vocês já fizeram não caiu do céu para vocês. Vocês abriram o coração, estiveram atentos, viajaram, que eu sei que já fizeram isso várias vezes, viajaram para longe, até para fora, para atender estas necessidades quando elas aparecem, né? E aí eu queria aproveitar para fazer um agradecimento. É a dupla, mas quem representou nesse caso foi o Jaime, né? O Jaime tem uma importância muito grande na psicologia brasileira, né? O que ele fez pela análise energética. O Jaime abriu espaço para nós no Fórum Nacional das Entidades de Psicologia. Hoje, a FLAAB tem uma cadeira no FEMPB, né? Hoje a gente está junto das decisões mais importantes para a psicologia, né? O Jaime foi abrindo espaço aqui e ali, ele foi o segundo presidente da FLAAB, teve duas... Terceiro? Ah, então me enganei. Teve Romero. Ah, o Romero antes de você, verdade, né? Mas, enfim, o Jaime foi abrindo espaço, ele convida as pessoas para irem, para fazerem. Eu fiz uma tese de doutorado, né? E eu publiquei a minha tese graças à insistência do Jaime, porque eu achava que dava muito trabalho e tal. No fim, o Libertas publicou, é uma honra para mim. Graças a isso eu me comuniquei com muita gente, eu pude levar meu trabalho a muita gente, e eu sinto que vocês dois são como isqueiros que estão sempre acendendo a luz de cada lugar, de cada canto, né? Vocês estão sempre
sempre valorizando e trazendo isso. O Jaime é conhecido por esse pessoal do FEMP como aquele que integra, que traz amor. Ele já muitas vezes foi convidado em congressos para fazer a sessão inaugural por conta dessa característica expansiva e integrativa que vocês têm. Então, eu queria falar disso aqui, né, do meu testemunho ao vivo e falar da minha gratidão. Né? E esperando que vocês contem um pouco mais para nós. Nós ainda temos mais uns 20 minutos da experiência expansiva que o Libertas tem. Né? Vocês não chegaram a falar dos cursos de vocês, eu não sei se vocês querem aproveitar aqui a oportunidade, né, para falar um pouco, mas também eu acho que cabe, porque para que as pessoas saibam que têm acesso, gostaria de saber se vocês estão fazendo os cursos com transmissão online, como é que está sendo isso, tá bom? Gostaria de ter essa informação de vocês. Primeiro eu quero agradecer a delicadeza, essa delicadeza dessas referências que tu fizeste agora e dizer que eu entrei num fluxo e nadei nesse rio, e esse rio está indo na direção do mar. Tanto que hoje nós temos a presidente do Instituto Internacional de Análise Bioenergética aqui no Brasil. A presidente da FLAAB é daqui, então todas as duas nordestinas, isso é uma honra para nós. Né? Então, esse lugar de ir todos juntos, de irmos juntos, é algo que nos encanta e nos move. E isso leva-nos também aos cursos de pós-graduação que a gente desenvolve. Nós temos concurso aqui em Recife, lá em Salvador, em Petrolina e em Natal. Em Natal, a Maíra Trajano nos dá apoio. Em Petrolina, a Janaína Matias nos dá apoio. Em Salvador, a Cristina Piauí está lá. Nós temos já com turmas do Internacional lá, e todas as turmas dos pós-graduação têm, no final, um incentivo, um apoio para ir a campo desenvolver atividades sociais. Então, isso há muitos anos, todos os cursos do Libertas, quando se encerram com a ida dos estudantes levarem a prática para a comunidade, para os que não têm condições. Então, leva-se para as creches, leva-se para asilos, para escolas públicas. Então, este é o lugar que tem sido direcionado o trabalho da análise bioenergética para o campo social. Então, o estudante aprende, tem a aprendizagem e, em seguida, leva essa aprendizagem para a prática, e a prática ligada ao social. Certo. Nós temos desenvolvido, sim, os cursos online, nós temos podido estar nesse movimento de transição dos atendimentos e cursos e aulas presenciais para o online. Estamos com os aplicativos Zoom e o Google Meet, e as aulas têm acontecido de uma forma normais, as pessoas estão enxergando que não há outra possibilidade. No início houveram, muito timidamente, algumas resistências que em seguida se dissolveram e todos sentem que esse é o caminho. Bem como dos atendimentos, também temos os atendimentos online, enfim, todo esse movimento para o online. E estamos, nesse momento, também fazendo parte com um grupo para pensar o futuro da análise bioenergética, olhando para esse lugar também. Né? Lorene, só voltando, assim, complementando do que já me trouxe dos cursos, você falou que a gente tinha uma característica, e eu acho que essa característica era também de Lucina, de Gedalva, que já se foram, não é? Que é essa inquietação. Então, antigamente a psicologia era generalista, não tinha especialização.
Mas a gente começando, formando os cursos, tinham professoras de Natal, que eram professoras da Universidade Federal, que passavam, na época, 4 anos indo ao Libertas uma vez por mês, depois o curso para CBT mais 5, e não tinham depois um certificado de reconhecimento nacional. Né? Então, elas eram clientes de Lucina, elas começaram, portanto, a pedir que a gente buscasse algo que a reconhecesse, uma titulação de reconhecimento. Foi aí que a gente começou a ir atrás, a gente começou a buscar. E aí aconteceu que, eu não me lembro o ano, que a psicologia criou cursos de especialização profissional, não é especialização acadêmica, profissional. Então, nós temos a alegria de dizer que o primeiro curso no Brasil que foi reconhecido para dar especialização de psicologia clínica é o nosso, com foco em análise bioenergética. Então, o primeiro curso em clínica e o primeiro curso em psicologia organizacional através de um curso chamado Gestão de Equipes. Então, e teve um período também que o MEC abriu também para ter reconhecimento pelo MEC, mesmo que não fosse faculdade ou universidade. Nós entramos num processo muito duro de mandar projeto pedagógico, de vir os avaliadores, e nós, durante um tempo que houve isso, nós criamos o nosso pós-graduação, também tinha uma titulação reconhecida pelo MEC. Então, é uma batalha, e o que já me trouxe de que todos os nossos cursos, os estudantes têm que fazer uma intervenção em dupla e vai a campo. Então, nós temos, eu quero só trazer, nós temos, por exemplo, em todos, o Petrolina, Salvador, o pessoal de Salvador vai muito no grupo de movimento, o pessoal de Petrolina eu posso citar, tem uma pessoa que fazia o curso, tinha fibromialgia, e ela começou a usar a análise bioenergética e também o TRE, né, que para os exercícios corporais, começou a melhorar e levou esse trabalho também para uma associação de fibromialgia. Então, pessoal de Natal, vários grupos, vários trabalhos também sociais, por exemplo, um trabalho até com moradores de rua. Né? Então, é muito fértil, eu estou impressionada agora também vendo, né, no Recife com catadores de lixo. Então, tem Heloísa, catadores de lixo, e uma vez ela convidou a gente foi trabalhar na rua com os catadores de lixo, para que eles também, não só voltaram para a saúde, mas criar essa força para eles estavam desejando criar uma associação. Então, a gente foi para integrá-los mais, para eles terem essa visão coletiva. Então, são muitos trabalhos através dos estudantes. E vocês não falaram, mas eu acho que seria importante a gente saber quais são todos os cursos que vocês dão. Nós temos de psicologia clínica, nós temos de família, que eu quero... psicologia clínica, família, de facilitadores de grupo, e temos a proposta também da análise bioenergética criando, que é o CBT. Mas eu não quero deixar de falar, antes que eu esqueça, que o grupo de família, nós temos em Recife e Salvador. Eles terminaram agora, estamos anunciando. E tem, nesse curso de família, que são 2 anos, nós temos a visão sistêmica e da psicocorporal. Tem no final do curso, faltando uns 10 meses, tem a supervisão, o estágio com Fernanda Andrade Lima, supervisionando, Edna também, Lopes também acompanhou. Então, Fernanda faz 10 sessões com famílias, aí é um trabalho social, porque as estudantes, elas trabalham 10 sessões com as famílias que têm baixo poder aquisitivo, da clínica social, lá foi criado, e aqui também tem um Horizonte. Então, é muito interessante porque essas famílias têm a possibilidade de tratar, por exemplo, questões de relacionamento, questões, às vezes, questões de gênero, da transculturalidade. Então, várias questões que as famílias têm, trabalhando também um trabalho social para elas. Georgina,
fala de milonga. E eu quero falar despacito que há companheiro de Buenos Aires ou de Argentina acá. Então, isto me encanta que tenhamos os irmãos em esta transmissão. Bem-vindos. Quem é você? Você conhece? Ele falou, não sei. Bueno, hola, no sé quién eres, pero yo soy una milonguera. Muchos años de Buenos Aires. Pois também aqui eu queria dizer a importância de quando o Jaime foi presidente da FLAAB, porque ele buscou expandir a FLAAB para outros países da América Latina, né? Então, a gente atualmente tem uma instituição que é da Argentina, que é o Instituto Argentino de Análise Bioenergética, né? Nós, dentro da SOBAB, a gente não tem a gente tem uma filiação individual, que é do Luiz Gonçalves, do Uruguai, mas ele tem um instituto, ele tem o TEAB, que é o Taller de Estudos Bioenergéticos do Uruguai, mas eu sei que vocês tiveram uma inserção no Peru e em outros países também, e se vocês puderem trazer um pouco dessa experiência para as pessoas saberem o quanto vocês vão, inclusive com esse trabalho social para outros países, eu acho que os nossos ouvintes aqui, assistentes, gostariam de saber. Quando nós assumimos a FLAAB, logo em seguida aconteceu um congressão em São Paulo, aquele congresso que tem 8.000 pessoas. Lá conhecemos o José Lívia, de Lima, no Peru, que na época era do Colégio de Terapeutas do Peru, do Colégio de Psicólogos do Peru, que nos convidou para ir no Peru. Nós fomos, fizemos muitos trabalhos, ficamos amigos deles, voltamos 4, 5 vezes ao Peru. Mas logo em seguida, a Ana Bock, que era presidente do Conselho Federal de Psicologia, nos disse que haveria um congresso em Cuba, em Havana, em Cienfuegos, e perguntou se as pessoas queriam ir. E aí ficou aquela indecisão se quem ia, a gente escolheu ir, e fomos a Cuba. Fomos a Cienfuegos. E lá foi magnífico porque nós entramos em contato com muitas pessoas da América Latina. A partir de lá, depois fomos ao México, fomos convidados a Costa Rica. Como? O trabalho que fez em Cuba. Sim. Não, fala. A gente em Cuba, a gente fez... como é o nome dele? Agora eu esqueci. Ele perguntou se a gente poderia fazer um trabalho... Calvino, que é uma pessoa muito legal. Manolo. Ele já esteve aqui e a gente até o convidou para fazer uma palestra lá na Libertas. Então, ele pediu se a gente podia ir lá na escola. Eu acho que não sei se era no de psicologia. Aí nós fomos. Impressionante, como uma sala lotada de gente. Né? Eles muito amáveis, nos recebendo muito bem, numa situação desconfortável, porque tinha muitos alunos, mas o quanto eles foram receptivos para a gente dar uma pequena fala sobre o lugar do corpo, né? O corpo como estando registrada a nossa história, o corpo como sinalizando como a gente se sente, o corpo, enfim... a importância da conexão do corpo e também do coletivo. E foi uma experiência super rica da receptividade deles. Jaime depois propôs exercícios, eles fizeram, eles achavam muito engraçado, mas faziam, cooperavam. Então foi uma experiência muito linda em Cuba. Uhum. Queridos, eu queria dizer que nós temos só mais 5 minutos de live e o Instagram nos corta, né? Então eu queria deixar, eu acho que a gente teria várias lives para falar, para fazer com vocês. E assim, eu me senti, estou na minha casa, né, que vocês já vieram, e vocês estão na de vocês, que eu também já fui. Então, assim, me senti completamente à vontade com vocês.
Uma gratidão enorme pelo que vocês trouxeram, mas eu queria deixar esses momentos finais para vocês se despedirem e dizerem algo que vocês ainda queiram nos contar. Ok. Na palavra sol, a palavra sol está no início da palavra solidariedade. E esse é um tempo de solidariedade. O sol, ele nasce para todos e nasce igualmente para todos. Esta é a solidariedade que deve emergir junto com o altruísmo, que nos remete, essas duas palavras, altruísmo e solidariedade, ao coração. Então, esse é o centro que nós temos que cada vez abrir mais, e nesses momentos de contato online, de aulas online, da aprendizagem online, esse é o lugar que nós temos e vamos, através dos nossos olhos e através de toda essa região, chegar no coração para poder, cada vez mais, nossas relações, nosso relacionamento e nossa comunidade ser uma comunidade solidária. Uhum. Ok, eu quero agradecer. Vou dar só um tempinho, né, para a gente respirar aí, né? Eu quero agradecer muito a você, Lorene. Você é uma pessoa que a gente gosta e eu quero já te desejar, amanhã é seu aniversário, desejar muita saúde, né? E uma linda caminhada que você já faz. Eu quero também dizer que você chegou recente da Índia, de um mergulho espiritual, numa viagem afetiva, familiar, muito bonita, muito linda, e que toda essa inspiração e essa lucidez possa ser trazida aqui para o Brasil, para nós todos, e muita saúde para você e para todos que estiveram conosco, e para a FLAAB. Muito obrigado à FLAAB. Quero agradecer também a FLAAB através de Edna, de Fernanda e de toda a diretoria, e agradecer a ti, e também, assim, dizer que a vida segue, né? Eu sempre estou preocupada, assim, tenho uma atenção voltada para não me aprisionar ao vírus, não trazê-lo para mim, né? E a vida tem que seguir, no sentido, o que é que eu quero dizer com isso? Porque tem gente que fica 24 horas só falando sobre isso, só olhando as mortes e se preocupando, claro, mas ficando com medo. Então eu quero, para mim, meu desejo de que as pessoas cuidem-se, realmente sigam todas as orientações, informem-se de fontes fidedignas e não dessa Globo horrorosa e dessas outras televisões, de uma fonte fidedigna, se informem uma vez e cuidem da sua saúde, mas cuidem da sua vida, também vendo a beleza da arte, também se comunicando com as pessoas, enfim, para a gente não se paralisar no medo e sofrer tanto. Tem um sofrimento que tem mesmo, vamos chorar esse sofrimento, mas também não vamos perder o contato com a vida. Vai encerrar, tá? Então, eu queria dizer que o sol chegou aqui, vocês devem estar percebendo no meu rosto, né? Eu adorei essa história da solidariedade com o sol, né? E eu quero dizer que eu me sinto com vocês sempre de mãos dadas. É um lugar muito especial para estar. Eu tenho muita honra de ter estado aqui, muita gratidão, e se sintam abraçados por mim até dezembro no Congresso de Psicologia Corporal em Recife, que, se Deus quiser, vai dar certo. Um beijo. Vamos celebrar a vida. E aqui, ó, abraços. Tchau, queridos. Tchau. Muito bem.